E aí, gente, boa noite, tudo bom? Saravá, beleza pura? Vamos começar nossa live de novo, né? Hoje, segunda-feira, graças a Deus. E vamos conversar de religião, né? Conversar de Umbanda, de espiritualidade, de Deus. Aqueles que forem chegando, sejam bem-vindos, né? Vai dando aí um saravá, um axé para todo mundo já ir se conectando, batendo papo, né? Fazendo parte da mesma família, beleza? Vamos embora. Minha mãe também já entrou, maravilha. Um montão de gente aqui já. Meu filho lindo. A minha esposa maravilhosa. A Isabela. O que mais que entrou aqui, gente? Mais gente aí. O Dantas. Estamos indo. Essa é água, viu, gente? Aguinha, tá? E vamos lá. Pessoal, hoje aí, nossa live de hoje, né? Nosso estudo despretensioso, né? Que é o objetivo nosso aqui, como sempre, né? Para aqueles que não nos conhecem, vamos conhecer, né? Eu sou o pai Anderson de Ogum, sou sacerdote, né? Sou pai de santo lá da tenda de Umbanda Caboclo Sete Pedreiras, que fica em Brasília, né? E a gente se reúne, nós nos reunimos toda segunda-feira para falar de Deus, né? Falar de espiritualidade, falar de religião de Umbanda, né? E vamos um pouquinho adiante, né? Dentro das nossas limitações, a gente vai falar um pouco de religião de matriz africana de um modo geral, espiritualidade, falar de Jesus, de Maria, de espiritismo. É uma conversa informal, né? Falando de Deus. O objetivo nosso é sempre, a proposta ela é sempre essa. Tentar falar de Deus, rezar, né? Unir as pessoas para rezar, refletir a respeito das coisas de Deus, das coisas sagradas, para tentar levar para nossos lares, né? Para nossas famílias, as bênçãos de Deus. O objetivo é sempre esse, tá? Se nós cumprimos a nossa tarefa, que é essa, de levar um pouco da palavra de Deus, das bem-aventuranças, né? Do nosso mestre aos lares, é isso. Beleza, gente? Tá bom? E eu boto o óculos aqui, gente, porque eu não enxergo não, tá? Então quem vai chegando aí, eu vou dando um joia e vamos adiante. Solta aí. Vai dando um axé aí, gente, um saravá pra todo mundo, vai botando qualquer coisa aí, escreve qualquer coisa. A minha cachorra tá latindo, vocês já sabem que a Maia, né? A Maia gosta de latir, ela é golden, bem bonitona. E ela late dentro só. Então, esse horário, o pessoal fica trazendo os cachorros para fazer coisa na rua aí. Aí ela acaba, fica latindo, entendeu? Sempre essa mesma história. Mas é isso. É vida, gente, é vida. Tá bom? O nosso tema hoje, gente, é aquele título que tá lá na live, né? Que é... Qual é o título mesmo, Michele? Leia, por favor. Se sua vida parece que tá travada? A live é o texto, o título é isso. Se a sua vida parece estar travada, você acha que isso é espiritual? E é isso que a gente vai conversar hoje, né? Vamos discorrer sobre esse assunto. Esperar só minha cachorra abençoada fechar o bico. Beleza? Enquanto isso, vão falando aí, vai escrevendo, quem quiser comentar sobre esse título, né? Vai lendo aí. A Leiliane trabalha comigo, a dentista. Entrou. Qual o nome dela? A Leiliane, que vinha com o esposo aqui, lembra? Sim, Leiliane. Legal, Leiliane, coisa boa, que é dentista, né? Amiga da minha esposa, coisa boa, ainda bem que você está aqui conosco. Vamos estudar um pouquinho de religião, não sei se é a primeira vez que você entra, né? A gente vai falar de espiritualidade, então você fique à vontade para perguntar. Eu não sou dono da verdade de nada. O objetivo nosso aqui é rezar e falar de Deus. Mas o que eu puder acrescentar, as suas palavras eu vou acrescentar. Então, se você quiser comentar, fazer algum comentário, uma coisa que seja de cunho geral, ou então uma pergunta, uma dúvida, né? Que se eu puder esclarecer, eu vou esclarecer. Tá bom? Importante a gente participar e falar de Deus. Esse espaço nosso aqui é o espaço para a gente falar de coisa boa. Falar de Jesus, de Maria, do bem, da nossa Umbanda querida, dos nossos guias, né? Falar das coisas de Deus. E é isso, a pretensão nossa é essa, né? Nada demais, nada de... Eu não sou doutor de nada, não sou guru não. Aqui a gente vai fazendo o nosso melhor. Beleza? Ela comentou aí, uma alegria participar. Saravá, minha filha, bom demais. Eu que acho bom. Quanto mais pessoas queridas estiverem conosco, melhor. Tem muitas pessoas que vão participar, ver as nossas postagens, que não me conhecem, né? E estou tendo a oportunidade da internet de nós nos conhecermos, isso é ótimo. Leva o nosso axé para muito longe. É ótimo.
Mas ter pessoas que nos conhecem, que fazem parte da nossa vida, né? No nosso local de trabalho, conhece a minha família e também está aqui vendo, poxa, eu acho massa pra caramba. Porque é bom, né? É bom juntar pessoas que a gente já gosta. Beleza? Então já vê o título aí, que está o título da live, né? E já quiser dar um comentário, já comenta aí. Porque essa pergunta que está aí na live, no título, eu peguei no chat GPT, tá? Eu falei assim, eu perguntei no chat GPT, né? Quais as dúvidas que as pessoas mais têm e tal, né? Para falar de alguma coisa que as pessoas queiram saber. E realmente aí me deu algumas alternativas e apareceu essa. Essa pergunta é muito comum as pessoas chegarem no terreiro, né? As pessoas conversarem comigo, me ligarem, né? Pai Anderson, eu tô achando que a minha vida tá travada, tá tudo dando errado. Eu começo a fazer as coisas e não consigo terminar. A minha vida até começa bem, mas depois deslanda, né? Ou eu não sei o que eu fazer, eu não sei o que eu vou fazer, eu tô na dúvida disso, eu tô achando que fizeram uma macumba para mim. Sempre as dúvidas são muito em volta disso, as pessoas têm dúvida a respeito disso, né? É um tema muito recorrente. Às vezes a vida não tá dando certo por algum motivo e a gente acaba culpando os outros, né? Falar, deve ter sido uma macumba, deve ter sido aquele namorado que a pessoa teve lá atrás, a namorada, é o chefe, é o funcionário que trabalha junto com ele, o colaborador. Então as pessoas têm esse hábito, às vezes, por desconhecimento, por ignorância, né? Que todos nós temos, a gente acaba culpando as outras pessoas, né? E às vezes não é nada disso, né? Então o nosso estudo de hoje vai por esse lado aí, tem essa pegada, tá bom? Então cada um quiser comentar, já vai falando aí. Tá bom assim de ver, Michele? Tá bom? Eu arrumei um lugarzinho aqui em casa, porque eu tô filmando aqui de casa, né? Na quarta-feira, quando eu filmo lá da outra plataforma, a gente filma normalmente lá do centro, mas na segunda-feira eu faço aqui em casa, fica mais confortável pra gente, né? Pra gente não ficar se deslocando muito, tá bom? Aí eu arrumei um lugarzinho aqui pra gente fazer, mas na hora que tiver cansado aqui, a gente arruma outro canto. E o importante é a gente falar de Deus. Pô, como é que fala? O cenário, na minha opinião, é o que menos importa. O conteúdo eu acho que é o mais importante, que é Deus, né? É Deus. Não adianta eu fazer show de pirotecnia aqui, um monte de coisa, e perder na essência, né? A essência que é importante. Quer falar de Deus, da espiritualidade dos nossos dias. Lucas Neres também entrou aí. Aí. É o Lucas lá do WhatsApp? Eu acho que é, né? Porque eu não tô enxergando, mas deve ser ele. Deixa eu ver. É o Lucas, meu queridão, do Gege. Coisa boa. Obrigado, meu filho. Eu fiquei, você mandou pra mim o convite no sábado, né? Pra ir lá na festa do, se eu não me engano, seu 7 Catacumbas, não é isso? E eu não pude ir, desculpa, tá? Tô te devendo. Tô te devendo lá nesse terreiro seu do Candomblé do Gege, né? Mas eu vou, tá? Eu vou sim, vou lá conhecer a vossa casa, que eu tenho certeza que é muito boa. Obrigado, gratidão por você estar conosco aí. Quem quiser, conhecer a casa dele, gente, do terreiro que ele frequenta, né, do Gege, terreiro sério, esse menino correto, menino abençoado, tem aí, tá? Pergunta pra ele que eu tenho certeza que ele vai orientar, porque ele é um menino muito bom. Quem quer ir no Candomblé Gege, eu também nunca fui, tá? Eu só fui no Candomblé de Queto e de Angola, né? É isso? É. Tá, e esse do Gege eu quero muito conhecer, e esse menino, ele é filho de santo, ele da casa, lá dessa casa abençoada, e ele vai ser quem vai nos levar lá. Deus abençoe, meu filho, tamo junto. Leiliane já comentou aí, desafios fazem parte do aprendizado. O que precisa mudar é a nossa forma de enxergar. Isso mesmo, minha filha, bom demais. E o povo tá chegando, gente, o povo tá chegando. Vai comentando aí, quem quiser comentando, a gente vai trocar ideia. Vou dar mais alguns minutinhos, a gente vai fazer a nossa oração, né? Porque a gente gosta de fazer oração no início e no final, tá? Porque isso aqui é um ato sagrado. Para nós isso aqui é sagrado, né? Então a gente vai fazer oração, porque se é de Deus, a gente tem que conversar com Deus. Tá bom? E vou dar só mais uns minutos, enquanto isso a gente vai proseando aqui, trocando uma ideia. A minha esposa, como sempre, a Michele, tá me ajudando, né? Porque ela é fantástica, maravilhosa. Sem ela eu não dou conta de fazer nadinha. Então, ela tá aqui me ajudando, como sempre, graças a Deus. Ela lê as coisas pra mim aqui, porque eu também não fazer sozinho é difícil, beleza? A Laura também entrou aí. A Laura, minha filha, bom demais. Taninha Assunção. Só baixa o volume também. seu um pouquinho, né? Porque senão eu fico dando aqui. Tânia Assunção, legal, bem-vinda, minha filha, coisa boa. As pessoas que não são de Brasília, por favor, né? Se puder, coloca do lado o estado, né? O lugar, do lugar onde é, até porque a gente melhorar a conexão, né? Tá bom? As pessoas que eu nunca... Porque tem gente que já foi no terreiro e eu não me recordo. Mas eu vou fazer questão agora de lembrar das pessoas que falarem aqui.
Tá? Jane botou aí, Michelle é maravilhosa. É, minha filha, minha mulher é linda, maravilhosa, espetacular. Um anjo de Deus na minha vida. Viu, gente? Então, ó, aqueles que nunca foram no nosso terreiro, por favor, né? Que eles quiserem, possam ir, que tiverem condição, vá. Nosso terreiro agora, a próxima gira vai ser sábado. Vai ser gira Papai Ogum, né? Então, o que cabe muito nessa conversa de hoje, né? Que o Pai Ogum nos abençoe. Inclusive, estou com a camisa de Ogum aí, ó. Camisa de Ogum, do meu pai. E cabe muito nessa conversa de hoje, né? O Ogum, que é o orixá do trabalho, né? Orixá do trabalho, da metalurgia, da tecnologia, né? De tudo relacionado ao trabalho, né? Inventou as ferramentas agrícolas, né? As ferramentas de defesa, as armas, né? Faca, facão, enxada, motores, né? Se tem automóveis, aviões, tudo isso vem de Ogum, né? Ogum é o homem que é o homem da fábrica dos motores, né? Então, sábado vamos ter gira para Ogum com fé em Jesus e vai ser ótimo. Aqueles que quiserem ir lá no nosso centro, falam comigo no WhatsApp, tá? Porque lá o condomínio é fechado e é preciso abrir o portão, né? Então tem que estar com o GPS direitinho, porque lá na 26 de setembro, às vezes o sinal lá é ruim de internet. Aí a pessoa sai de algum lugar, quando chega lá o sinal cai. Então, por favor, aqueles que não me conhecem, me mandam o WhatsApp, fala que está indo. Eu faço questão, mando o GPS certinho, a pessoa fala comigo, ou com algum filho de santo meu, para que a pessoa não se perca no meio do caminho, não aconteça nenhum problema, né? Beleza? Chegue em segurança e volte para casa em segurança. Vai ter lá umas comidas boas de Ogum, que a gente gosta de louvar, então sempre uma comida boa, abençoada, para a gente se alimentar com decência, comer com os orixás, né? E pedir as bênçãos, né? Do Pai Ogum, para que o Ogum possa continuar nos abençoando. Beleza, gente? Acho que já está todo mundo aí, né? Vamos fazer oração? Ladislau entrou também agora. Ladislau. Lucas fez um comentário. Aí. Entregar o controle, perdoar o passado, renovar a mente na palavra, destrava a vida espiritual. Isso mesmo. Quem fez esse comentário aí? O Lucas. O Lucas Bonitão. Isso aí, meu irmão. Liberdade, né? De se libertar das coisas ruins, né? Se perdoar os outros. Gente, vou fazer oração agora, tá bom? Então, vou pedir para vocês, onde quer que vocês estejam, né? Que vocês levam o pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, né? Dentro da sua crença, né? Dos orixás, né? Quem é de orixá, reza para o orixá. Quem é católico, reza para o santo. Quem é evangélico, reza para Jesus, para o Espírito Santo. Não importa. O importante é a gente rezar, né? Se conectar com o mais alto que nós, com todos nós, né? Para que a gente alcance nossas graças, nossas bênçãos, tá bom? Então, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre querido, rendemos graças a Ti, ó Senhor, pela noite de hoje, né? Pedimos a vossa presença em nossos lares, que o Senhor possa habitar em nossos corações, fortalecer a nossa fé, abrir os nossos caminhos, afastar de nós as nossas pequenezas, as nossas inferioridades, os nossos erros. Abençoa, Senhor Jesus, cada um dos seus lares, cada um desses familiares, que todos possamos estar unidos, Senhor Jesus, na proposta do bem, na proposta da melhora íntima, do se tornar um ser humano melhor para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. Te agradecemos por tudo, Jesus, que Tua paz seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Axé para todo mundo, gente. Como eu já falei, né, eu sou o Pai Anderson de Ogum. Seja bem-vindo aqueles que estão chegando agora, né, na nossa live do Caboclo Sete Pedreiras, né? E a gente vai falar um pouquinho da nossa religião, né? Falar um pouquinho de Umbanda. Claro que nas lives, não sei se vocês gostam desse formato, gente. É o formato que eu me sinto mais à vontade de fazer, né? Então, eu sei que o estudo de Umbanda, às vezes ele carece de uma metodologia, de um método, estudar propriamente dito. Mas eu acho que isso talvez não agrade a maior parte das pessoas que estão atrás de uma live. A live tem que ser livre. Então, aqui a proposta dessa live da segunda-feira é deixar um tema livre e a gente vai colocar a Umbanda dentro do nosso dia a dia. Para a gente levar a Umbanda para fora do terreiro. Claro que as pessoas têm que aprender sobre o caboclo, sobre o preto velho, sobre o Exu, sobre a pombogira, mas isso a internet tem muito conteúdo, né, gente? E aqueles que quiserem estudar, propriamente dito, com profundidade esses conceitos, tem que ir ao terreiro, né? Macumba se faz no terreiro, né? Macumba se faz no terreiro, tem que ir lá, tem que botar o pé no chão do terreiro, né? E lá tem que conversar com o caboclo, com o Exu, com o preto velho, com a pombogira, com os guerreiros de Umbanda e vai beber da boca deles, vai aprender com eles, que é melhor do que aprender comigo, né?
Então aqui a nossa proposta é falar de uma forma mais livre, né? E que a gente pega a essência, a visão do caboclo, a visão do preto velho, o olhar do Exu, o olhar da Pombogira e colocar na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque vai para o mundo real, porque a gente não vive no terreiro. O terreiro é para a gente rezar. O terreiro é a nossa igreja, né? Depois a gente tem que pegar aqueles conceitos, aquelas informações, aquele conteúdo, aquela sabedoria, naquela informação e transformar em sabedoria na nossa vida, no nosso dia a dia, no local de trabalho, com a família, na via pública e tudo mais. Tá bom? Esse é o objetivo, né? Então, esse tema de hoje, que a gente vai falar um pouquinho, talvez ajude a nós todos a termos um melhor comportamento, melhor raciocínio, né? Melhor sobre esses assuntos. Tá bom? Então, o título escolhido de hoje é a sua vida. Você acha que a sua vida está travada, né? Você acha que a sua vida parece travada? Você acha que isso é espiritual? Porque muita gente busca a gente com essa preocupação, com esse medo. As pessoas às vezes me buscam, quer fazer jogo de búzios, porque aconteceu alguma coisa no passado, né? E ele coloca isso como culpado das vezes a vida não está da maneira que gostaria, né? Isso no campo amoroso, isso no campo profissional, no campo da prosperidade humana, do dinheiro, né? Na saúde. Porque a gente vive num mundo de lei de causa e efeito. Então, como o Chico Xavier fala, né, o Emmanuel, né, do mentor do Chico Xavier, fala que o plantio é livre, né, a colheita obrigatória. Então, é dessa maneira mesmo, né? Então, a gente colhe do que a gente mesmo faz, né? Então, o ideal é a gente sempre procurar um bom comportamento, boa conduta, para que a gente possa colher coisas positivas, coisas boas, né, ao longo do caminho. Né? Se a gente fez lá atrás coisas que eram indevidas, a gente não sabia, né? Na maioria das vezes a gente não tinha o olhar que tem hoje, a maturidade que tem hoje. Importante daqui para frente nós sermos melhores. Beleza? Fazer um paralelo, né, com o Evangelho de Jesus e a nossa a tradição na Goiurubá, que é a teologia do Ifá, né? A teologia cosmogonia, né? Na Goiurubá, né? Que é a mitologia na Goiurubá, que são os ensinamentos dos Itãs e Ifás, que é como se fosse a Bíblia, né? Do ponto de vista do orixá, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem que procurar fazer uma conexão, né? Quando a gente fica achando qual o motivo, por que a vida nossa está travada, né? Tem hora que a gente fica querendo refletir a respeito disso, porque às vezes a vida está ruim mesmo. E a gente tem que tentar uma solução para isso, né? Tem que tentar ter um olhar maduro para não ficar culpando o externo, mas a gente tem que olhar, né? Porque tem que procurar refletir para a gente ter uma mudança de comportamento e a vida melhorar. Tá? Então, nosso mestre Jesus, né, se eu não me engano, no livro de Mateus, ele fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Que tudo mais seria dado por acréscimo, né? Quando fala tudo mais, é dado por acréscimo, é tudo mais mesmo. Então, se a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, né, a visão cristã da coisa, né, nesse sentido, a gente busca primeiro Deus, né? Se alinhar com seus valores, com seus ensinamentos, com as suas virtudes, né? Se aproximar das virtudes do Cristo, né? E a nossa vida por si só ela vai melhorar. Então aquele cara que precisa de emprego vai arrumar um emprego, aquela pessoa que tem um problema de saúde vai melhorar a saúde, aquela pessoa que tem problema de relacionamento humano, que briga, onde vai arruma confusão, onde vai arruma disputa, vai melhorar, porque vai se aproximar dos valores, das virtudes do nosso Mestre Jesus, né? Então, quando a gente busca uma escola religiosa, seja lá qual for, a gente tende a nos lapidar, nós melhorarmos a nossa persona, melhorar a gente mesmo, né? E a gente vai melhorando. Qualquer escola que seja. Então, a escola cristã, seja católica, evangélica, o espiritismo, né? A gente tende a nos melhorarmos pela convivência com pessoas que querem também melhorar. E os ensinamentos do Cristo, né? Que está na Bíblia, que está no Evangelho. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça, por si só, as coisas outras já vão chegar. Já vão chegando, né? E assim tem outras partes na Bíblia que falam a mesma coisa, né? Se não me engano, Jesus... tem uma parte, Jesus está no livro de Mateus também, tá? Comparando... Olhar os lírios do campo e as árvores do céu, né? Que nem Salomão, na sua riqueza, foi capaz de se vestir como aqueles grãos de aveia, né, que ele fala, né, aquelas árvorezinhas, né, ou seja, ele dá uma comparação, né, se Deus
fez aquelas plantinhas tão bonitinhas, tão perfeitas, naqueles grãos, né? E pro outro dia ele ser jogado no forno e virar pão, se ele teve esse cuidado de fazer aquela planta tão bonita, tão perfeita, o que dirá da gente, né? O que dirá da gente. Então, a gente tem que ter essa fé, nessa confiança, né? E ele falava que nem Salomão, nos seus melhores dias, na sua melhor riqueza, era melhor do que as aves do céu, que era melhor do que aquela cevados que ia virar pão de centeio, que foi obra do Criador, né? Então, a gente tem sim procurar se esmerar, fazer o nosso melhor, mas com Deus, né? Sem Deus, sem essa sabedoria, impossível. Impossível. Então, e está à disposição de todo mundo, né? A gente pode fazer isso lendo a Bíblia, lendo o livro espírita, né? Indo conversar com o preto velho, com o caboclo, com o Exu, com o boiadeiro, com os guias de Umbanda, né? Que são os nossos guias. E por meio da meditação também, a gente pode fazer isso de várias maneiras. E por meio também da cultura Nagoiorubá. Tem um Itã iorubano que fala que abaixo de Deus, né, abaixo do Lumari, o Ori é soberano, né? O Ori é cabeça, a cabeça é soberana. E que o Orixá só assenta, o Orixá, a gente só aceita, o melhor conselho que o Orixá tenha para te dar, melhor axé que o Orixá tenha para te dar, você só vai ter proveito se o seu Ori aceitar. Se o seu Ori não aceitar, nenhum Orixá pode te ajudar, entendeu? Também tem um Itã Ifá que fala sobre isso, né? Que por mais que o Orixá seja poderoso, o Ori é soberano. Se o seu Ori, a sua cabeça, não aceita, não tem Orixá que faça nada não, gente, né? Então, vai por esse raciocínio, né? Por isso a gente tem que manter a nossa cabeça, o nosso Ori bem alimentado, bem cuidado, bem nutrido, né? Para que a gente possa receber as bênçãos do Olodumare, as bênçãos de Deus, né? É a mesma coisa com tradições diferentes, tá vendo? São mesmos raciocínios com tradições diferentes. Porque as pessoas às vezes querem o imediatismo, né? Ele quer ir na igreja, dar o dízimo lá, porque o pastor falou para ele que vai ter 100 vezes mais. Pegou um pedacinho lá da Bíblia lá e falou que vai ter 100 vezes mais porque ele deu oferta, né? Ou então ele vai no sacerdote, né, de tradição africana, tradição como a nossa, né? Umbanda, Candomblé, Ifá, e ele acha que ele vai lá passar um ebó nele, para fazer um bori, para abertura de caminho, para conquistar alguma coisa, e ele vai sair dali e já vai sair rico. E se o Orixá não der para ele aquela coisa, aquele objeto que ele coisa, o babalaô, o sacerdote, o pai de santo é charlatão, é marmoteiro, me enganou. Tem gente que liga para mim, gente, falando isso, sabia? Teve mais de uma vez, aconteceu senhoras que me ligam falando assim, eu estou procurando um sacerdote, mas eu fui enganado tantas vezes, eu já chega com esse papo, eu fui enganado tantas vezes, eu não sei como é que eu faço. Aí eu pergunto assim, mas tu foi enganado por quê, senhora? Me conta aí. Porque eu fiz um trabalho, aí começa aquelas coisas escabrosas, né? Ou é coisa de homem, ou é coisa de dinheiro fácil, entendeu? Aí você fica pensando, será que a pessoa acreditou mesmo nisso? Ou era a pessoa que não tinha dignidade, né? Porque se você faz um trabalho negativo para alguém e ainda quer que o troço dê certo, pelo amor de Deus, né? Tá rezando é pro diabo, não é para Deus, não, né? Ou então a pessoa quer dinheiro fácil, né? Assim, se fosse assim, eu era rico, pô. Que eu faço macumba todo dia e não fiquei rico ainda. Entendeu? Então, para, né? Então, a gente, para prosperar, o dinheiro só vem depois do trabalho, né? É isso que o Ogum ensina, né? O dinheiro, a prosperidade, só vem depois do trabalho. Se você não trabalhar, não se esforçar, não acreditar, não ser mais atento com essas coisas, mais disposto a trabalhar, a se sacrificar, né? Sacrificar seu tempo, seu dinheiro, porque muitas vezes você vai ter que investir, o tempo que você tem com a sua família, os maus hábitos, os maus costumes, melhorar como ser humano, procurar ler a palavra de Deus, procurar fazer as suas firmezas, suas rezas. Dentro de cada religião tem suas práticas, né? Fazer as oferendas que precisa fazer, que na nossa religião é muito comum. Se a pessoa não estiver disposta a isso, gente, não tem o que fazer, não. Quer o quê? Que alguém faça para ele ou para ela e vai conseguir a coisa? Isso não existe em religião nenhuma, né? As pessoas podem até querer vender isso, mas vende isso porque tem gente que compra mentira, né? Prefere a mentira, né? Prefere a mentira do que realmente buscar, né, a sua melhora, a sua melhora como ser humano, indivíduo, né? Aquela coisa anterior lá que nós falamos, né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, que tudo mais vai ser dado, mas não nos impede
da gente se consultar com o preto velho, com o caboclo, com o Exu, que esses guias vão nos ajudar, nos orientar como uma bússola, né? Ó, vai assim mais, meu filho, vai mais para cá, vai mais para lá, deixa de fazer isso, faça mais aquilo. Vai nos orientar, né? Quando faz um jogo de búzios, o jogo de búzios ele funciona como um GPS, né? Vai pegar lá o jogo, o oráculo vai dizer o seu destino, o destino que você tem traçado, a sua cabeça como tá, né? O seu ori, e fazer com que você atinja aquele objetivo como se fosse uma bússola, né? É mais assertivo, né? Mas quem tem que caminhar é o indivíduo que tem que caminhar. O pai de santo não vai caminhar por você. A macumba que fez por orixá não vai resolver a sua vida. Você que tem que resolver a sua vida. Você tem que pegar aquele axé que recebeu do orixá e colocar em prática na sua vida. Mais axé, mais energia, mais força, e você vai fazer com que o milagre aconteça. Não é de fora, é de dentro, né, gente? Os guias podem até dar uma forcinha por fora, às vezes dá. Às vezes afasta ali uma pessoa ruim, às vezes atrai pessoas boas, porque vai botar magnetismo em você, vai botar axé. Mas se você não pegar aquilo e fazer valer na sua vida, gente, nada muda, né? Aí não é culpa do sacerdote marmoteiro, não. É culpa da gente. A gente tem que assumir responsabilidade. Quem faz diferente disso realmente é mentiroso, né? Tipo, às vezes o pastor vende ilusão, né? O outro vende local no céu. O sacerdote às vezes faz trabalhos horrendos aí, horríveis, né? Maldosos, que não são dignos de Deus. Se faz é porque tem gente que compra, né? Existe um mercado para isso. Se ele faz isso é porque tem gente que vai lá e paga caro para fazer porcaria, né? E não quer dar certo, não quer que dê certo, né? Que é pior ainda. Então a gente tem que ter muito vigilância, né, gente? Nesse nosso grupo aqui é para falar de Deus, né? Para abrir os olhos, né? O pensamento, porque tem gente aí que vai nos escutar que às vezes não escuta uma conversa dessa, né? Fraterna, mas direto ao ponto. E a pessoa às vezes está querendo facilidade. Além de não encontrar facilidade, vai encontrar um buraco para cair. Que tem um monte de buraco aí aberto aí para a pessoa cair dentro, né? Eu tava olhando um canal desse aí, na internet tem de tudo, né, gente? Então eu não vou gastar meu tempo aqui falando mal de A, B ou C, não. A gente fala do comportamento, porque o comportamento a gente tira nossos exemplos. Mas da pessoa em si, cada um cuida do seu problema lá. Cada um que cuida do seu problema. Eu já tenho os meus para cuidar. Mas vou dar um exemplo aqui. Eu entrei num canal desse bem grande, de um sacerdote bem famoso, sabe? Um sacerdote bem famoso, realmente é um cara que tem uma liderança enorme, né? Na religião de matriz africana. E esse sacerdote, tá? Cada um, como eu te falei, cuide do seu problema. Não é problema meu. Mas ele faz trabalhos, desses trabalhos que todo mundo sabe, né? Amarração amorosa, trabalho de destruição, trabalhos assim, para esse lado que não é um lado da Umbanda, né? Às vezes a pessoa até diz que é Umbanda, mas de Umbanda não tem nada ali tem outras coisas. E é bem claro que a pessoa fala que faz mesmo, e se mostra como grande mago, grande feiticeiro, né? Para valorizar a consulta, né? Valorizar a consulta, trazer clientes e tal, é rico, pá, ganha muito dinheiro. Essas coisas que o mundo gosta, que o mundo aprova, né? Cada um com o seu problema, igual eu estou falando, eu não sou palmatória do mundo, não sou melhor do que ele, melhor do que ninguém. Então, se a pessoa está atrás disso aqui comigo, tá no lugar errado. Eu até indico depois para ir lá atrás dele. Vai virar cliente lá, entendeu? Porque minha proposta não é essa, eu não quero fazer isso. Mas se quiser, se alguém quiser, eu até indico para ir lá. Vai lá e seja feliz. Né? Mas aí tava lá um grupo, né? A pessoa tinha lá os trabalhos, lá no site, né? Tinha lá os trabalhos que faziam, tal. Tinha lá vendendo os feitiços, né? Tinha os trabalhos, consultor oracular, os feitiços lá que tinham coisas, por carta e tal, que até aí tudo beleza. E tinha uns grupos lá, cara, um grupo com nome específico. Eu não vou falar o nome aqui porque não tem sentido. Um grupo com nome específico lá, que era só para essas pessoas que estavam focadas nessa energia negativa, não vou falar o nome para não dar ênfase, né? Para ter prosperidade, para ter dinheiro. E tava lá, velho, tava lá. Para fazer parte daquele grupo, a pessoa tem que estar empregada, tem que ser empreendedor ou vendedor, não pode ser CLT e não pode estar desempregado. Ou seja, velho, até para trabalhar pro diabo, bicho, até para fazer parte do grupo do diabo, para ter prosperidade, o cara tem que trabalhar, velho. Se o diabo não quer o cara preguiçoso, velho, nem o diabo quer gente preguiçosa, meu Deus do céu. E tá lá bem claro. O grupo lá do não sei o que, do capeta lá, tava escrito lá. Para ter prosperidade, conseguir ser poderoso, conseguir ser o Fzão. Tava lá, qual é o requisito? O cara tem que estar empregado, tem que ser vendedor ou empreendedor, e não pode estar vivendo
não pode ser CLT, não pode estar vivendo de bolsa e não pode estar desempregado. Tava lá. Cara, ou seja, até o diabo não quer gente preguiçosa. Até o diabo, velho, não quer. Pô, se o diabo não quer o cara preguiçoso, bicho, pô, a gente vai falar o que pra esse cara, velho? O cara vai na igreja, vai dar o dízimo, vai receber 10%, 100% mais, vai acender uma vela pra algum e vai resolver a vida dele? É algo de ser questionado, né? Não é isso? Então, tem que ficar de olho, né, gente? Ficar de olho que não tem almoço grátis, não tem promessa fácil, não. A gente tem que se esforçar, se dedicar pra gente atingir os nossos objetivos, né? Isso mesmo. Alguma pergunta aí pra não ficar falando sozinho? Entrou aí agora a Ireni, tava aí, o Foge também chegou. Bonitão, beleza, Andréia, né? Andréia. Flávia Silva. Legal, Flávio, muito bom. O Bruno tá aí também. O Bruninho, meu sobrinho? É. Oh, coisa bonita, bom demais, meu filho, bom demais. Ivanilda fez um comentário. A Ivanilda. Né? Sempre com humildade, sem passar por cima de ninguém. Isso mesmo, Ivanilda. É melhor a gente dormir a cabeça tranquila, né? Cabeça tranquila, de boa, né? A gente pode até não ter um resultado que a gente quer, que a gente deseja, espera, mas sem fazer safadeza com ninguém, sem fazer cabritagem com ninguém, que isso aí não é de Deus, não. Tem gente que vai no terreiro para isso, viu? Como o negócio do live é aberto, aparece gente de todo tipo aí. Não tem só gente que é religiosa, que vai no terreiro, que é o bandista, né? Que é o do candomblé, que é religiosa, é decente, é correto, né? Que é a maioria, 90% das pessoas que vão no terreiro, na minha opinião, né? Não estou falando de frequentadores, estou falando de realmente religiosos. Pessoas que têm aquela religião, aquele terreiro como algo de fé dele, é a prática de fé dele. 90% é digno, é correto. 10% que não vale nada. E as pessoas, o público que é um público muito rotativo, vamos dizer assim, que vai porque está com uma dor, que está com um problema, que a maioria não vai virar religioso, ele está indo lá porque ele está precisando de alguma assistência, ou está indo para conhecer e tal. Essas pessoas não têm compromisso com a religião, né? Então essas pessoas chegam com todo tipo de dúvida, como é que se fala? A vontade de aprender, curiosidade, né? Essas pessoas não têm compromisso com a religião, nem deveria ter, porque eles não são da religião, né? E aí sim, essas pessoas às vezes chegam com vontades malucas. O cara escutou lá em algum lugar que a gente faz coisa errada e ele já vai com essa intenção mesmo, né? Então a gente que tem que ter essa vigilância, não é pra tentar... Eu não tento converter ninguém, velho. Não vai ser ninguém. O cara quer fazer, meu irmão, seja feliz, vai lá, a vida mesmo te encarrega por isso. Então eu não vou perder meu tempo, não. A gente fala aqui para aqueles que querem realmente prosperar de forma correta, né? Esses é o que eu falo, é meu público. Aqueles outros que querem coisa fácil, velho, tem um monte de gente aí que vai e seja feliz. Aqui no EDE não é converter ninguém, é só falar de Deus, falar coisas de Deus, né? E mostrar esses buraquinhos aí que tem no meio do caminho, que se vacilar a pessoa pisa. A gente pisa, né? Porque a gente fica às vezes achando que as pessoas querem medir o axé do terreiro por conquistas materiais, né, Michele? As pessoas querem falar assim, meu terreiro tem muito axé. Escutaram isso já? Porque o terreiro lá tem muito axé. Aí quer vincular o axé do terreiro às benfeitorias materiais na vida da comunidade. Então, se a pessoa chega lá com um carrão chique, com a roupa bonita, com a roupa de santo chique, né? Se a pessoa ele é um baita de um empresário e consegue tudo, os bichos que mata no terreiro, porque matou boi, aqui matou não sei quantas galinhas, ele vincula a quantidade, entendeu? Então, como se isso, vende isso como se isso fosse o axé é muito fera e tal, porque matou não sei quantos boi, derrubou não sei quantas vacas. Meu velho, para, irmão, né? Axé não tá nisso não, parceiro, né? O nosso mestre, disse que não tinha uma pedra para deitar a cabeça, velho, né? Disse que não era era dono de tudo e não tinha nada. Jesus é o dono de todo o planeta e não tinha uma pedra para deitar a cabeça, meu irmão. Entendeu? Então, isso aí a gente não deve se vender por isso. Todo mundo quer prosperar, eu também quero. Eu gosto de ganhar dinheiro também. Vendo jogo de buzo e faço. De forma honesta, digna, sem fazer essa vergonha com ninguém. Né? É melhor assim, entendeu? Que a gente dorme com a cabeça tranquila, né? Se você não ajudou, mas pelo menos não atrapalhou ninguém. Você tentou ajudar, não foi possível. É igual o médico, né? O médico cura todo mundo que chega na porta dele? Não. Ele vai dar um diagnóstico e mandar a pessoa tomar um remédio. Se a pessoa sair de lá, não for na farmácia e comprar um remédio, ela vai continuar com a dor dela. E às vezes toma um remédio e não cura, né?
Então, a medicina material faz isso. Aí, por que a coisa espiritual a gente tem que vender facilidade para os outros, dizer que vai dar certo? Não, cara. Isso é uma prática, né? A prática, vamos dizer, a medicina da floresta, a medicina xamânica, africana, ancestral, indígena, ela pode ser vendida assim, porque é uma medicina ancestral, como é a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, ela pode ser vendida, não tem problema com isso. Mas sem vender milagre, né? Sem vender cabritagem aí, que é feio demais, né? Isso não existe. Tem mais alguma coisa aí, gente? O Forja deu boa noite, painho. Boa noite, meu filhote. E a Flávia, né? E como, né? Axé, no fundo, vazio. Então é isso, né? Às vezes a gente se promete, a gente acredita em promessa fácil, né? Então, porque não quer ter o esforço, não quer ter dedicação, né? E a gente sabe que a proposta do Cristo, a proposta dos nossos guias é trabalho, né? O sacrifício que nós pagamos no terreiro de Umbanda, vamos falar aqui agora de Umbanda especificamente, né? O sacrifício que nós que toda religião tem um sacrifício, né? Todas elas têm um sacrifício. É sacrificar o seu comportamento, sacrificar suas vontades em prol de algo maior, que a gente acha que é maior. Sacrificar o seu tempo, que aquele tempo você podia estar usando com a sua família, podia estar usando no seu lazer, podia usando do seu jeito. E você sacrifica aquele tempo para algo que seja altruísta, né? Em amor ao próximo, em respeito às pessoas, em cuidado a mais com o outro, né? Isso é sacrifício, né? Além de sacrificar também o dinheirinho. A pessoa gasta um dinheiro, gasta uma gasolina para ir para o terreiro, compra lá um elemento, uma vela, uma pinga, um charuto, ajuda a pagar a luz do centro, né? Faz lá uma vaquinha, lá um inteirado para pagar as despesas que existem em qualquer casa religiosa, né? Luz, água, condomínio, produto de limpeza, cadeira que quebra, pintura na parede, para ter um mínimo de conforto para receber as pessoas, uma comida gostosa que todo mundo gosta de comer. Terreiro é um lugar que tem que ter axé, tem que ter fartura, né? O terreiro é um lugar de comunidade. As pessoas vão lá e vão se alimentar. O terreiro é assim. Então a gente faz isso também é sacrifício. Os filhos vão lá, compartilham, né? Isso é a nossa prática de fé, né? E todo mundo ganha fazendo isso. Então não adianta falar que lá que derrubou lá não sei quanto lá, cara, para, né? Não é necessário. No nosso ver, né? Sem querer desmerecer fé de ninguém. No nosso ver, não é necessário. Né? A gente não precisa desses excessos, né? Mas aqueles que querem fazer, que façam. Às vezes é a única maneira que ele tem de se relacionar com Deus, né? Então é louvável, desde que não seja para fazer mal para ninguém. Porque aquela carne, aquela comida, ela vai ser distribuída para a sociedade, para as pessoas, beleza. As pessoas vão se alimentar. Não estou falando disso não, isso aí é ótimo. Estou falando dos excessos, né? Dos excessos. De vincular os excessos, né? É como se fosse aquela pessoa, é tipo aquela história do óbolo da viúva, né, com Jesus, que as pessoas iam na sinagoga e tinha pessoas que eram mais poderosas, iam lá e botavam um montão de dinheiro no gasofilácio, né, que era o lugar onde colhia as ofertas, né, depositava as ofertas. É aquela história. Então chegavam os poderosos e faziam questão de mostrar que estavam dando pro templo, né, um montão de dinheiro, e a balança ficava pesada lá, né? Ficava pesado aquilo por causa do ouro, né? E ele se referiu a viúva, né? O óbolo da viúva, a viúva, né? Que ela pegou pouquinha moeda, mas aquela moedinha era do que ela tinha, né? E dava lá, e aquilo ali falou que aquilo para Deus valia muito mais do que aquela ostentação toda, entendeu? Então, é nesse sentido aí que eu tô falando. Beleza? Beleza, gente? Qual era o tema de novo? Vamos de novo pra gente não passar do tema, não esquecer. Porque sua vida parece travada, pode ser espiritual? Isso. Pode, de novo, viu minha esposa perguntando aí, então, se a sua vida parece travada, pode ser espiritual? Pode. Pode ser sim. E principalmente por quê? Porque a pessoa não está fazendo o básico, né? O básico, a gente quer culpar o outro. Mas se você fizer o básico, gente, que é cuidar de você, cuidado com o espiritual, ir à missa, ir ao terreiro, que se for o caso, se consultar com as entidades, e pegar aquelas virtudes ali, colocar em prática, velho, já melhora 90%. E no longo prazo, que a gente tem que ver as coisas no longo prazo. A gente tem uma vida aqui na Terra. Vamos supor que a gente vai viver aqui 70, 80 anos, a pessoa que vive bem, né? Vamos dizer. Se ele for fazendo isso, ele vai ter uma vida boa na Terra, né?
Então não é para chegar lá, o cara vai na missa uma vez na vida e ele quer que a vida dele ande. Ou ele vai no pastor no dia que casou e depois, tudo bem, religião não é importante, né? Tá, ó, para aquela fé, né, que ele disse que é dele, e depois quer ter um resultado legal, não leva os filhos na igreja. Tem uns filhos aí, hoje em dia, eu vejo os meninos, cara, parecem uns demônios, velho. Perturba, né? Por quê? Não sei se vocês já repararam aí, às vezes as pessoas são malucas, cara. E às vezes só o fato do pai e a mãe ir na igreja, seja qual for a igreja que eu tô falando, qualquer uma delas, e o pai e a mãe se impunharia, né? Desculpa, se imporia, como é que é o nome? Se submeteria, vamos botar aqui, se submeteria a uma disciplina espiritual, uma disciplina até de convivência humana, que toda religião tem, que tem que ter uma disciplina, né? De organização, de horário, de sentar no banco, de levantar na hora certa. E aquela criança vai ser, junto, se o pai está fazendo, sendo obrigado, se sujeitando àquela norma do padre, do pastor, do terreiro, e ele está respeitando, a criança vê o pai e a mãe respeitando aquelas regras, é natural que ele fale, pô, se meu pai faz, eu também faço. Né? A criança vai sendo doutrinada, vai sendo educada, né, no melhor sentido da palavra, evangelizada no melhor sentido da palavra, para que ele seja uma pessoa melhor no mundo, uma pessoa com um comportamento mais adequado. Agora, se o pai e a mãe nunca teve o cuidado de levar o filho na igreja, quando ele ficar velho, ele decide. Por quê? Porque ele não decidiu ainda. Às vezes esse pai e a mãe está perdido no mundo. Né? E é um cego guiando outro cego, né? E depois na frente fica ruim, né? Aí vem uns meninos, meu Deus do céu, só misericórdia mesmo, velho. Entendeu? Por quê? Não tem um mínimo de evangelho, um mínimo de evangelho. Por isso a importância de a gente levar os nossos filhos na igreja, no centro, em qualquer igreja. E qual é a melhor igreja que nós temos para criar nossos filhos? A nossa. Então, e não é só pegar e largar na porta da igreja, virar, dar meia volta e pegar só depois que o culto acabar, não. Tem que ficar lá e se sujeitar. Porque senão, velho, não é hipocrisia, não é mentira, né? E depois paga o preço, né? Paga o preço de ter às vezes, um filho com problemas, né? Filho com problemas, né? Porque não fez o que tinha que ter feito na hora certa. Né? Então, a gente tem na nossa religião de Umbanda, né? As outras também tem, eu vou falar do nosso caso específico, né? Tem lá a criança para conversar, não tem a gira de criança? Onde é que é o melhor evangelizar? Uma maneira de deixar a criança à vontade no terreno? Na gira de criança, vai conversar com a criança, vai começar a comer um doce, levar pro vovô benzer, pro preto velho benzer, dar um axé, um benzimento, um conselho, né? Um esporro, né? E nós vamos aprendendo, né? Foi assim que eu aprendi. Eu aprendi a rezar, foi com o preto velho no terreiro, ué. Meu pai não me levou na igreja, né? Minha mãe não me levou na igreja. Falou assim, vai lá fazer o catecismo, fazer o não sei o que. Não, poderia ter levado, mas eles não eram católicos, pô. Mas se fosse católico, tinha que levar, pô. Tinha que levar, porque você ia aprender lá. Aí vai ter alguém que fala assim, mas as igrejas de hoje, tem padre que é isso, tem pastor que é aquilo, tem pai de santo que é não sei o quê. Velho, isso é exceção. É exceção, é porque a exceção da mídia. A pessoa gosta de botar na televisão para tentar destruir as igrejas, destruir o religioso, destruir o espiritual. Isso é uma luta, pô. Isso é uma briga, velho, do bem contra o mal. Entendeu? Uma briga entre o materialismo e o espiritual, pô. Eles vão dizer que toda religião é ruim. E para dizer tem que mostrar o padre que fez bobagem, o pastor que fez besteira, o macumbeiro, o pai de santo que foi abusador. Ou seja, para tentar descaracterizar o sagrado. Na verdade, a luta deles é contra Deus, pô. E a gente tem que entender isso. Tem que saber disso. O espiritualista, quem é espiritual, quem é espiritualista, tem que saber que assim, o jogo é jogado o tempo todo. Então a gente tem que fazer nossas escolhas, né? Dentro do que a gente quer receber na Terra, do que a gente quer ter, do resultado que a gente almeja. A gente tem que fazer escolhas para a gente ter resultados que sejam proporcionais, que sejam bem dirigidos com relação às nossas escolhas. Senão não adianta. Chegar no final a gente já fica, porra, por que tá dando errado? Tá fazendo errado o tempo todo, porra. Tá bom? Então fica o conselho, fica o puxão de orelha, né? Pra gente nós nos vigiarmos, né? Nós nos vigiarmos, cuidarmos dos nossos filhos, né? Das nossas famílias, né? Da esposa, né? Dos maridos, né? Pra ficar bem, né? Isso a gente não adianta, senão não adianta. A vida da família é muito importante, né, gente? Não pode jogar a família fora, não. Deixar perder por causa de sem vergonhice do mundo, não. Entrou aí agora a Giovana, a Luciane. Oh, que legal. Também tem SNTS 2809. Legal.
E a psicóloga Paula. Paula. E também a Edilane. Edilane. Legal. Gente, eu acho que a gente já... Não sei se... Vocês querem fazer alguma pergunta? Faz aí, por favor. Pode fazer. Se tiver alguma pergunta para falar, senão a gente vai se suspender, né? A gente vai só fazer oração e encerrar. De qualquer maneira, eu vou convidar de novo, né? Sábado vamos ter a nossa gira para Ogum. Provavelmente o atendimento vai ser para... O seu Zé Pilintra provavelmente vai conversar lá com o povo, né? Então, Pombogira, o povo, os malandros, né? Vão estar lá, que são trabalhadores, colado na linha de Ogum, né? Isso provavelmente vai acontecer, né? Então, aquele que quer pegar o axé do Zé Pilintra, né? Conversar com a Maria Padilha, né? Conversar com as Pombogira, com os Exu, né? Acho que vai ser uma boa gira nesse sentido, né? Além de conversar com os Sete Pedreiras, né? Que como sempre, é o dirigente da casa, ele que vai lá dar as bênçãos, é a ordem de serviço que deve ser feito. Alguma coisa? Eu e André Santos, ela escreveu oração por mim, depois eu tenho perigo. Entendi isso. É isso aí, minha filha. Pessoal, vamos orar? Tudo tranquilo, tudo axé, tudo na paz. Vamos embora? Pessoal, vou convidar vocês para orar, tá? Vamos rezar junto, inclusive para essa moça aí que está dizendo aí que está com perigo, não sei qual é a ideia dela, mas bota o joelhinho no chão aí, minha filha, não sei onde você está, mas se você está com problema, o problema vai curar agora. Então você põe o seu joelhinho no chão e reza, que se você chegou aqui não é de graça, não é isso? Então põe o seu joelhinho no chão, se você tem fé, essa troça vai curar agora. Tá bom, minha filha? Jesus te abençoe, né? Tem uma pergunta. Axé, Pai Anderson. Caio aqui. Será que poderia me responder como eu me aproximo da minha pombogira? Caio. Eu conheço esse Caio? Acho que não, né? Caio, eu acho que a melhor forma de você se aproximar dos seus guias, seja de quais forem, Pombogira, Exu, o que for, é você frequentar o terreiro. Porque eu poderia falar para você, eu posso falar para você, minha filha, a melhor coisa é você bota uma vela, você oferta lá uma rosa para Pombogira, uma champanhe, é isso aí. Oferendazinha básica, entendeu? Mas isso todo mundo fala em qualquer canto. E funciona assim, é lógico. Mas a melhor maneira de você aproximar com qualquer guia de Umbanda, guia de verdade, não é espírito obsessor, espírito safado que fica aí, não. Guia de verdade. A melhor forma de você se aproximar é você ir no terreiro sério, de Deus, que lá o que é seu vai chegar perto de você. É a melhor forma. Se a pessoa ficar se aventurando, nunca vai num terreiro, não quer saber de nada, não quer mudar em nada, e ficar acendendo velhinho em casa, com todo respeito, você pode até aproximar sua pombogira, mas você vai captar 10% do que ela tem para te dizer. Entendeu, meu filho? Terreiro, assim, ele é fundamental. A prática em casa, ela é importante, mas é para quem já é do axé, para quem já tem uma prática, quem já vai no terreiro, quem está acostumado a ir na macumba. Para quem é um iniciante, que é um entusiasta, porque achou bonito, porque um amigo fez, porque a amiga não sei o quê, porque ganhou dinheiro, porque acendeu a vela para Pombogira, arrumou namorado. Minha filha, se for só para isso, perca seu tempo não. Pega uma Bíblia e vai rezar. Entendeu? Porque você vai acabar atraindo espírito que não é bom para você. Vá no terreiro, meu terreiro está aberto, sábado está lá. Se você quiser conversar com gente decente, vá no terreiro. Se não for no meu, vai alguém aí perto da sua cidade, que eu tenho certeza que tem. Tá bom? O André comentou aqui também, de novo, né, que pediu oração, que vai fazer uma oferenda para Ogum. Ah, essa que falou com a oração? Tá precisando de oração. Ótima, minha filha, coisa boa. Se puder ir lá no nosso terreiro, vá lá. Se você não puder, não tem problema, vai num pé da sua casa. Entendeu? Vai num pé da sua casa, vai na igreja mais próxima, não importa. Se você tem fé, Deus cura em qualquer lugar, cura em qualquer canto, minha filha. Terreiro é bom, é maravilha, para quem quer da religião. Mas Deus cura em qualquer lugar. Se você for em qualquer canto, ajoelhar na tua sala e pedir para misericórdia, Deus cura. Entendeu? É assim que a gente pensa. Se não for, não dá certo. O Deus que cura no meu terreiro, cura em qualquer canto. Beleza? Luciane está comentando aqui, lembrando, né, Pai Anderson, que nossos guias só estão e ficam com a gente se nós andamos no caminho certo, né? No caminho onde leva a Jesus e a Deus maior. Isso aí. Porque guia para ser guia, para nos guiar, ele tem que ser melhor do que nós, não é isso? É simples, né? Parece óbvio, né? Guia para nos guiar, ele tem que ser melhor do que nós, senão ele não é guia, né? Ele é qualquer outra coisa menos guia, tá bom? E só o guia, para ser guia, ele tem que estar no lugar decente, correto, né? Agora, se a pessoa vai lá, diz que vai incorporar o guia dele, que diz que é guia,
e vai no lugar desse de baixo calão, que faz um monte de porcaria, não leva a mal não, não é guia de nada, não é guia nem de ninguém, entendeu? Então cada um tem o guia que merece, né? Beleza, gente? Vamos rezar, né? Espero que essa moça fique boa, fique curada, né? Vai ficar boa. Tá bom, meu filho? Espero vocês aí no sábado. E no sábado a gente reza para algum continuar nos abençoando, abrindo nossos caminhos, afastar o negativo e trazer o positivo, que todo mundo quer vencer na vida, eu também. Beleza? Senhor Jesus, mestre querido, né? Te agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos contigo. Pedimos que o Senhor abençoe cada um dos lares que estão conectados conosco nesse instante. Que o Senhor visite a casa de cada uma delas. Que o Senhor envie os seus mensageiros de luz, nossos guias, orixás, mentores, que possam visitar a casa de cada um em suas necessidades, afastando o mal e trazendo o bem, para que o Senhor Jesus reine em nossos corações todos os dias. Muito obrigado por tudo, Senhor, que a tua paz seja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Beleza, gente? Axé, até sábado, obrigado. Segunda-feira a gente vai fazer live de novo, que vamos tentar fazer isso com frequência. Na quarta-feira eu faço naquela outra plataforma, mas eu acho que eu não vou fazer não, porque eu tenho um outro compromisso e é inadiável. Eu acho que eu não vou conseguir fazer. Então, se eu não aparecer na outra, é porque não deu. Mas eu vou tentar fazer. Beleza, gente? Saravá pra todo mundo. Ai, André, sábado a gente se vê. Falou que é de Tauá. Eu achei, sou de Tauá, no Ceará. Aí, minha filha, ó, Ceará é coisa boa, hein? Tem um cada dia que eu não vou lá, mas é um lugar muito bonito, né? Maravilhoso, né? Espero que esteja mais seguro aí. Não sei se essa cidade sua que você mora é no interior, né? Mas tenho certeza que tem terreiro aí. Procura um terreiro legal, um terreiro decente que tem. Pro lado aí com certeza tem Jurema Sagrada também, né? Que é um bom culto, né? Tenho certeza que tem pais de santos decentes aí, pessoas de Deus. Procura um terreirozinho aí para você frequentar. Tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Axé, minha filha. Qualquer coisa, pergunta aí pra mim no WhatsApp. Manda qualquer coisa aí, manda um direct. A gente fala qualquer coisa pra tu. Beleza? Beijão. Tchau, tchau, gente. Valeu. Fica com Deus, pessoal. Beijocas, viu? Até sábado. Valeu, gente. Falou. Tchau, tchau. Como é que eu faço aqui?